Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate, no nosso encontro que nós fazemos todas as semanas. Estamos trazendo para você, meu colega, minha colega, pessoas, colegas profissionais que estão cada vez mais atuando para que a advocacia seja a ferramenta fundamental na democracia que nós temos aqui no nosso país. Enfim, e nesse período tão complicado de pandemia, que a gente possa fazer alguma coisa para minorar o impacto dessa situação que nós vivenciamos no mundo, no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E hoje, para conversar com vocês sobre alguns assuntos relacionados à pandemia, eu estou aqui com o Dr. Carlos Henrique de Carvalho, ele que é membro do Observatório da Covid da OAB, aqui do Rio de Janeiro, e ouvidor-geral da OAB também do Rio de Janeiro. Doutor Carlos Henrique, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar fazendo a pergunta, né, mais básica, mais genérica: o que a OAB fez durante a pandemia? O que foi o Observatório da Covid? Enfim, qual foi a ideia de ter se criado essa ferramenta para a advocacia em relação a esse problema que nós vivenciamos no Brasil e no Rio? Mais uma vez aqui, agradeço o convite. Bom, infelizmente, né, o problema da pandemia no Brasil, ela se revelou uma grande tragédia, né? E a OAB sempre percebeu, ela sempre teve noção do grave problema que poderia, desde o início, poderia acontecer no Brasil. Nunca consideramos que seria uma gripezinha, e nós acompanhamos muito de perto o drama dos nossos colegas, de toda a sociedade, que a OAB, como nós sabemos, ela não representa só os advogados, ela é uma representante da cidadania. Então, nós acompanhamos tudo muito de perto, né? Tanto aqui no Rio de Janeiro como a nível nacional, com o nosso presidente Felipe Santa Cruz também. E a OAB teve, obviamente, naquele primeiro momento ali, os fóruns fecharam, né? A gente já estava, mesmo antes da pandemia, numa grave crise, a gente tem que lembrar disso, né? O Brasil já estava numa grave crise econômica quando veio a pandemia. E com a pandemia, muitos escritórios fecharam. E aí nós tivemos, Júnior, as pessoas não fazem noção, não têm noção disso. Muitos escritórios fecharam e nossos colegas chegaram a estar, muitos colegas chegaram à situação de vulnerabilidade. Então, a OAB ela entrou em campo assim, de cabeça nesse momento para dar atenção, a OAB e CAARD, inclusive, para esses colegas que ficaram em situação de vulnerabilidade. Nós chegamos a distribuir mais de 5.000, quase 6.000 cestas básicas para os colegas. E, ao mesmo tempo, fomos ganhando tempo, aproveitando, quer dizer, entre aspas, né, que a advocacia não estava atuando como poderia plenamente, principalmente no período que ficou efetivamente fechada, né? O judiciário fechou. E depois, com a reabertura gradativa, do funcionamento gradativo, por exemplo, com as audiências passaram a ser virtuais, a OAB se preocupou em aparelhar a advocacia. Sabendo também das dificuldades dos advogados, o presidente Luciano ele inaugurou pelo Rio de Janeiro inteiro, e também na capital, salas da OAB com toda a estrutura necessária para o pleno exercício da advocacia. Muitas, eu não tenho agora exato, mas acho que são mais de 300 escritórios compartilhados, onde o advogado poderia não só fazer atendimento, peticionar e também fazer audiência. As pessoas, muitas vezes, a gente, como eu digo de novo, as pessoas têm em geral, uma visão de que todo advogado é rico. Né? O cara é advogado, então ele tem dinheiro. Não, a situação objetiva é que muitos advogados não chegam a ter nem celular, alguns, e não têm estrutura para fazer audiência, e precisam da audiência para poder sobreviver. Então,
A OAB garantiu lá para ele o seu escritório compartilhado para ele poder atender clientes, fazer audiência e fazer o peticionamento. Então, essa foi a preocupação do atendimento à categoria que a OAB teve. Eu acho que a gente cumpriu, a gestão cumpriu muito bem esse atendimento à advocacia, ao advogado, que, onde precisou, e nós estávamos conversando aqui antes de começar, mesmo não só na seccional, né? A seccional deu esse apoio todo, mas também subseções entraram em campo para garantir, com muito apoio da seccional, né? Porque a seccional é quem, na verdade, paga as despesas das subseções, né? Também muita gente não sabe disso. As sedes de subseções são todas ou de propriedade ou alugadas pela seccional, pela estadual. Então, mas com essa simbiose, né? Com essa parceria com as subseções, foi dado um atendimento muito efetivo para os advogados, principalmente para aqueles que mais precisavam. Então, a gente fez tudo para garantir que essa tragédia, esse desastre, que a gente também já teve a oportunidade de debater aqui, não precisava ter chegado ao nível gravíssimo de tamanha tragédia, de mais de 500 mil de mortos, né? Acho que, infelizmente, nós tivemos um tratamento 100% equivocado do governo federal, que não só não apoiou, mas também tomou medidas para prejudicar, né? Enfim, um problema muito grande que nós tivemos. Mas a OAB-RJ entrou em campo mesmo para garantir que, diante da tragédia que cada vez aumentava mais, garantir também cada vez mais a possibilidade do que o advogado fizesse o que é o seu mundo, né? Conseguir atender os seus clientes, né? O escritório fechou, mas o advogado conseguiu, à medida do possível também, à medida dessa nossa parceria, a estrutura para continuar advogando. Sim, doutor Carlos Henrique, uma coisa que eu acho muito importante para a gente ressaltar, porque muitas pessoas da sociedade não sabem, até dentro da classe mesmo, né? Que o trabalho de todos os advogados da subseção, o trabalho do senhor, dos outros advogados, é um trabalho absolutamente voluntário e não remunerado. Isso é uma coisa que eu acho importante ressaltar, porque a gente percebeu durante a pandemia, eu fiz aqui várias entrevistas com os presidentes das subseções, né, da OAB, e é impressionante como é que surgiu uma irmandade, ou foram reforçados vários laços entre os advogados. O senhor também percebeu isso circulando pelo Rio de Janeiro no meio desse problema? Pois a gente, isso realmente é uma verdade, né? Somente quem é conselheiro, participa de comissões, é que tem noção exata de que o trabalho dos diretores, do presidente, de cada conselheiro, de cada pessoa que atua na linha de frente da OAB é absolutamente não remunerado, né? Para nós seria uma vergonha, né? Mas a OAB não tem os membros da OAB, obviamente, o corpo funcional recebe como empregado, né? Então, a OAB inclusive tem um corpo funcional enorme, né? O que causa, inclusive, despesas enormes, óbvio, que a gente considera que é despesa, que é prejuízo, a gente considera que quanto mais gente tiver, que a gente puder botar para trabalhar, melhor, porque para dar um melhor atendimento. Mas acho também, eu concordo com você que isso realmente aconteceu, tanto na seccional como nas subseções, e também com grande participação da CAARD, o nosso companheiro, amigo de longa data, Ricardo Menezes, teve um papel muito importante também no atendimento à advocacia, no atendimento mesmo, essa parte é da CAARD, né? Quem distribuiu as cestas básicas foi a CAARD participou da inauguração de todas essas salas de audiência, enfim, de pontos de atendimento. Participou, o Ricardo, particularmente, participou também com grande ênfase na cobrança, principalmente aqui no Tribunal Regional do Trabalho, da volta do funcionamento. Então, e nas subseções, nós tivemos realmente assim, um trabalho que às vezes é de formiguinha, mas que foi vital
na linha de frente dos presidentes, das pessoas que entraram em campo para ajudar o colega que estava com mais dificuldade. Realmente, essa chamada irmandade, como você nominou, é bem interessante, porque eu acho que ela revela mesmo o que aconteceu. A solidariedade, a empatia, se não houvesse, se a OAB não entrasse, se a OAB do Rio, eu acho que o presidente Felipe Santa Cruz também compreendeu muito bem isso, se a gente não tivesse entre nós essa empatia de se dedicar gratuitamente e chamar mais gente e ter mais gente, não só conselheiro, muita gente, a gente pode dizer hoje que, obviamente, a imensa maioria das pessoas que trabalham em nome da OAB, a favor da OAB, são não conselheiros, são pessoas que não têm qualquer tipo de cargo. É fundamental a gente ter participação efetiva. Eu acho que a OAB conseguiu juntar gente para ajudar o colega que estava precisando mesmo. Bom, e quando a gente falou, alguns meses atrás, ainda no curso da pandemia, a grande preocupação era a vacinação. E eu lembro que o senhor estava muito empenhado também em se articular com o governo estadual, os governos municipais, enfim. A gente teve algum desdobramento positivo em função dessas conversas, dessas interlocuções. A gente pode dizer que obtivemos alguns ganhos ou a gente ficou aquém do que estava planejado, aquém do que estava sendo necessário? Eu acho que poderia ter sido melhor, Júnior. Acho que poderia ter sido melhor, principalmente da gestão anterior da prefeitura, que foi muito ruim. Né? Nós estamos agora começando a relação nova com essa nova gestão, mas a gestão anterior foi bem ruim. Mas e também com o governo do Estado, enfim, era razoável, mas acho que também poderia ter sido melhor. Agora, a gente também fez a nossa parte, né? A gente, por exemplo, a OAB lançou a campanha, né, da vacina, né? E muitos conselheiros e não conselheiros, advogados antigos, advogados com nomes importantes na advocacia, a nossa Margarida, aqui no Rio, muita gente nós tivemos que participaram, que gravaram vídeos, né, para mostrar a importância da vacinação. Porque essa era a questão fundamental que poderia ser feita. Né? A gente sempre orientou a importância do uso de máscara, a importância do álcool gel, né, enquanto não tinha vacina, que acho que foi o doutor Câmara, por exemplo, o doutor Câmara fez gravação para nós, Lousada Câmara, nosso presidente do TED, um grande advogado trabalhista. Então, nós tivemos também esse apoio dos grandes advogados para essa campanha da vacina aqui do Rio de Janeiro, da OAB. A gente considerava fundamental, e considera até hoje, que haja a vacinação. Porque, infelizmente, nós ainda estamos numa situação que aqui no Rio, nós não temos, por exemplo, o TRT do Rio de Janeiro é o único do Brasil que não entrou completamente em funcionamento. Nós temos tido audiência, né? Já houve alguns avanços, né, de funcionamento, como, por exemplo, a audiência virtual, né? E ela, concretamente, ela começou a funcionar e hoje é uma realidade, mas nós temos muitos problemas ainda. Né? Acho, por exemplo, que é fundamental que volte o funcionamento das varas, inclusive as audiências presenciais. Eu, por exemplo, sou Júnior, e eu sinto muita falta daqueles corredores cheios, né, o contato diário que a gente tinha com os nossos colegas. Acho que isso é, inclusive, vital. Acho que isso faz bem para a nossa saúde. Sair de casa, né, esse negócio de você ficar trancado em casa, não só porque não podia sair, porque tinha vírus lá fora, mas como as audiências agora, não tem, né? A pandemia não acabou, ela ainda está... Não vou dizer que ela está tão longe como estava antes, mas nós temos atualmente cerca de 65% de vacinação na capital, e é mais ou menos essa média, um pouco mais, um pouco menos, no estado.
né? Há, inclusive, outras cidades que estão até mais avançadas que isso. Mas nós precisamos fazer o judiciário funcionar. Aqui no Rio de Janeiro, essa questão do TRT, ela tem realmente sido um grande problema para a advocacia trabalhista, né? E também, como todas as outras áreas, tem uma parte que precisa muito dessa participação do audiencista, né? Que ia lá fazer... O audiencista é um termo que as pessoas não gostam, né? Do profissional que fazia essas audiências, que era fundamentalmente contratado para audiências. Nós precisamos que volte o funcionamento pleno do tribunal, né? Nós estamos, a partir de agora, nós estamos na fase 3, né? Ou foi feito um plano de retomada, né? No final de 2020, que previa um conjunto de fases, né? Ainda um conjunto de fases. Mas, infelizmente, quando ia entrar a fase 3, com maior, que ia ter uma abertura maior, um funcionamento mais, inclusive prevendo as audiências presenciais, houve um mandado de segurança, né, da AMAT, do juiz, que segurou. Agora caiu a liminar, já estamos na fase 3, mas, por exemplo, não voltou plenamente, aliás, nada, às audiências presenciais, que tinha previsão a fase 3. Eu queria até, inclusive, fazer aqui um elogio à presidente do TRT, a doutora Edith Tourinho, que tem feito um grande esforço no sentido da volta do funcionamento, da agilização do funcionamento. É claro, Júnior, você sabe, eu, como membro do Observatório, e também como ouvidor, mas eu tomei a iniciativa de chamar colegas para a gente fundar o Observatório, a gente tem plena consciência da necessidade de atendimento a todos os protocolos. A gente não tem a opinião de que não é gripezinha, nós nunca tivemos, mas que é muito grave o problema da Covid ainda. Tem gente morrendo. Tem pouca gente, né? Foram só 300 pessoas agora. 300 pessoas é um avião, que era uma comoção nacional. Quando caiu o avião da TAM, o avião da Gol, causava uma comoção nacional. Parece que a gente se habituou com a morte. Nós não podemos nos habituar com isso. Cada morte, cada pessoa que morre por Covid ou por qualquer outra doença, ela é uma tragédia para uma família, enfim, para uma empresa, etc. e tal. Então, nós achamos que tem que haver a abertura com protocolos. Por exemplo, o TJ está funcionando praticamente plenamente, quase totalmente funcionando. Qual é o exercício do TJ? Atestar de vacinação. Sim. E tem uma coisa também, doutor Carlos Henrique, que toda a estrutura que a OAB criou nesse período de pandemia, ela também foi estruturada seguindo todos os protocolos, né? Todas as salas, todos os equipamentos, o pessoal foi treinado. Enfim, eu pude entrevistar aqui algumas pessoas que fizeram essa operação e todo mundo elogiou bastante, porque foi uma ferramenta fundamental e se mostrou que era possível, seguindo o protocolo, a gente ter um funcionamento decente, um funcionamento correto, enfim, funcional. Agora, eu queria te perguntar uma outra questão relacionada ao futuro, ao pós-Covid. Muitos advogados que têm dificuldade de circular, enfim, para fazer audiência, muitos gostaram também das audiências não presenciais. Qual é a perspectiva que a gente tem para o futuro? A gente pode ter um sistema misto ou será que o sistema tradicional, somente presencial, ele vai retornar e vai ficar dessa forma? Eu aí vou dar uma opinião pessoal. Acho que a audiência virtual ela veio para ficar, né? Não tem muito como a gente dizer, não, a partir de agora vai acabar, quando acabar a tragédia da Covid, vamos acabar com as audiências virtuais e vamos voltar a somente audiências presenciais. Acho que isso não vai acontecer. Isso eu posso dizer com certeza que não vai acontecer. Já há, inclusive, planos de alguns lugares de somente, de determinar mesmo, somente seriam virtuais. Eu, particularmente, acho bem ruim.
Acho o seguinte, que quem puder fazer as audiências virtuais, acho que talvez seja o caso de se fazer uma combinação de condições. Acho, por exemplo, vão ter advogados que vão continuar sem condições de fazer audiência virtual. É o caso dele, por exemplo, estar presente, talvez o juiz. Acho importante o juiz, por exemplo, se alguma das partes estiver presente, se tiver testemunho, eu acho importante o juiz estar presente, porque o tete-a-tete do juiz com a testemunha é muito importante. Com a testemunha, com a parte, com o advogado, o juiz ele não julga somente o que está dando. Muitas vezes o que ele percebeu na audiência é fundamental para a decisão dele. E eu acho também que é importante esse contato físico, esse contato pessoal. Isso é muito importante para a gente. Poxa, a gente viu quantos amigos nós não fizemos nos corredores da justiça enquanto esperava uma audiência, enquanto conversava com uma testemunha, né, para saber melhor os fatos, o que ela sabia mesmo. Quantas vezes a gente não saía, quase brigava dentro da audiência com o colega, né, aquela confusão, e saía da sala de audiência e ia tomar um café com o colega, ia almoçar, enfim, depois conseguia fazer até um acordo do lado de fora, quando se chegava à conclusão de que aquela briga toda ali que foi, aquilo ali, cada um está defendendo sua parte, todo mundo tem direito de às vezes, até se exaltar um pouco, não totalmente, né? Não pode respeitar o colega, né? Isso é claro, dentro das regras básicas. Mas aquelas vezes a gente se emociona até com dramas de um trabalhador, etc. Então, eu acho que esse contato físico, ele faz parte do nosso trabalho, do trabalho da advocacia. De ir lá, por exemplo, ir cobrar pessoalmente o funcionamento do judiciário. Nós tivemos experiências interessantes, como o balcão virtual, né? Que tem funcionado, tem gente que reclama, que nem todos os juízes atendem, mas, em geral, há muitos elogios ao balcão virtual. Há varas que são muito boas, há varas nem tão boas assim, há varas bem ruins, e como é sempre, como é também presencialmente, né? Mas o balcão virtual ele é uma das soluções para essa questão do acesso. A gente sabe, você também, advogado, a gente sabe que é o seguinte, se não funcionar, se a gente não for lá cobrar, dependendo da vara, o próximo ano, né? Uhum. Então, eu particularmente, é uma opinião minha, acho que veio para ficar a audiência virtual, mas eu gostaria muito que voltassem também as audiências presenciais, não só por tudo isso que eu falei, assim, da importância do juiz ter o tete-a-tete com a testemunha, nós mesmos podemos saber como é que está. Muitas vezes, Júlio, eu estou aqui com você, a minha câmera está aqui, de uma testemunha. Como é que eu posso saber que na frente dela não tem um WhatsApp web passando as informações de como deve ser, de que ela tem que falar? É claro, nós temos que apostar na boa-fé. Podemos, mas tem gente que não é de boa-fé. Então, quer dizer, a gente pode estar migrando para um sistema híbrido, né? As audiências onde não forem necessários testemunhos, enfim, audiências que forem absolutamente técnicas, elas podem se dar remotamente, mas essas que o senhor está falando que é necessário o juiz olhar na cara da pessoa para ver se ela está mentindo, né? Se ela comete um ato falho, se a pergunta, a resposta está sendo coerente, enfim, se há algum tipo de ligação entre as partes ali, enfim. Mas são situações aí que são desafiadoras para o futuro, né? Eu desejo aí que vocês tenham muito sucesso aí para que a gente consiga um sistema mais interessante para todo mundo. Para finalizar, doutor Carlos Henrique, o Observatório da Covid ele permanece? Nós temos ainda muitas questões ainda do pós-Covid que ainda vão precisar ser trabalhadas, vão ser enfrentadas, enfim. Qual é a sua ideia em relação a essa ferramenta que foi criada pela OAB? Eu acho muito importante que continue. É claro, nós vamos ter eleições agora, né? E aí a gente não sabe quem vai se eleger. Então, nós não temos certeza se a próxima gestão, mesmo que continue a atual, o atual presidente, que é candidato, se ele vai achar interessante. Eu, particularmente, acho importante.
Aí nós temos todo o apoio atualmente da atual gestão. Agora, na minha opinião, que é importante que se mantenha também, porque não só porque a pandemia não acabou, né? Ela pode estar diminuindo, mas acho que precisam ainda de iniciativas serem tomadas para que se efetive as iniciativas na direção do fim da Covid. Há cidades que, infelizmente, há tragédias, né? A cidade de Caxias, por exemplo, é um exemplo que houve a negação total da doença, foi um problema muito grave. Há outros também. Então, esse instrumento da ordem é muito importante, não só para isso, para a gente buscar o fim da Covid, mas também, como você falou aqui, o pós-Covid. Porque a Covid ela vai deixar marcas muito sérias na sociedade. Problemas psiquiátricos muito graves, né? Sequelas físicas, né? Sequelas físicas e emocionais e psiquiátricas em boa parte das pessoas que em alguma parte, espero, e a gente sempre torce que seja o mínimo possível, mas pelo que eu tenho visto, pelo que a gente tem acompanhado, a OAB ainda vai ter que dar apoio, e talvez o observatório, junto com a CAART, obviamente, talvez a gente possa fazer uma parceria de ver o atendimento a esses colegas e até a sociedade que vier nos procurar para dar ainda ajuda, né, contribuição o máximo que a gente puder. Acho que foi um instrumento importante que a OAB criou e acho que é importante que se mantenha. Sim, doutor Carlos Henrique de Carvalho, nosso ouvidor-geral da OAB do Rio de Janeiro e membro do Observatório da Covid. Muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Eu acho que é mais uma informação importante, um conjunto de informações importantes para os nossos colegas advogados, para que eles percebam que a nossa instituição é uma instituição que é diferenciada mesmo. Eu não vi nenhum tipo de ação voltada à sua própria classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Eu não vi os médicos, os engenheiros, arquitetos, enfim. São instituições, são profissionais, são instituições que lidam pelos seus interesses, mas existe sempre uma barreira que os advogados não têm. O advogado se aproxima, o advogado conversa, o advogado abraça, o advogado se solidariza. E para mim foi assim um motivo de grande satisfação ver que tem tantas pessoas como o Dr. Carlos Henrique Carvalho, o nosso presidente, o Marcos Vinícius Cordeiro, da comunicação, que fez essa ferramenta aqui para a gente levar informações nesse período de tantas desinformações. Enfim, é muito bacana, é motivo de muito orgulho a gente estar entre essas pessoas todas. Quero te agradecer mais uma vez. E você, colega advogado, colega advogada, continue a acompanhar sempre o canal da OAB, a página da OAB, a página da CARJ, os nossos programas no YouTube, compartilhe, mande para os seus colegas, interaja com a gente, porque essa ferramenta é uma ferramenta para a advocacia e para a cidadania. Um grande abraço, doutor Carlos Henrique, e até o próximo encontro. Muito obrigado. Até a próxima, Júnior. Um abraço.